Essa primeira parte é a biografia. Em 1524, nasceu Luís de Camões. Seu pai era nomeado de Simão Vaz de Camões e sua mãe, Ana de Sá. Eles eram da alta nobreza, eles eram ricos. Aos seus 20 anos, Camões deixou de fazer a faculdade de teologia e começou a cursar filosofia, porém nesse tempo ele já era conhecido como um poeta. Logo após isso, ele foi preso, pois ele se envolveu em uma briga onde saiu ferido e aí acabou sendo preso. Com isso, houve grandes protestos a favor de Camões. Luís de Camões foi preso pela segunda vez, e com isso, ele escreveu o primeiro canto de Os Lusíadas. Em 1554, ele embarcou para a Índia e foi nomeado provedor em Macau. Ele ainda era da absoluta nobreza quando morreu em Lisboa, Portugal. Isso foi em 10 de julho de 1580. O tempo de Os Lusíadas é cronológico. Aconteceu entre o século XV e XVI, onde haveram as grandes navegações. Agora fique com os resumos do canto 8 e 9. No canto 8 de Os Lusíadas, Paulo da Gama explica ao Catual o significado dos símbolos das bandeiras portuguesas. Catual se mostra muito interessado em saber sobre esses símbolos. Então Paulo da Gama explica para ele sobre a história de Portugal, o significado dos símbolos, sobre os reis de Portugal e tudo que Catual deseja saber. Então, no final do canto, Camões, o poeta, resolve fazer algumas declarações sobre o valor do ouro, sobre o valor que se dá ao ouro e como o ouro manipula as coisas. Após os portugueses estarem muito bem hospedados lá na ilha do rei Samorim, Baco, novamente com seus planos malignos, intervém na relação entre portugueses e a gente daquela ilha. Ele começa a colocar na cabeça do Catual de que os portugueses são gente ruim, gente falsa e que vão acabar com a população daquele lugar, que o imperialismo vai predominar em todas as regiões que eles forem. Então, Catual começa a colocar todo o pessoal da ilha contra os portugueses e começa a alertar o rei Samorim sobre isso. O rei, então, deseja conversar com Vasco da Gama sobre essas falácias. Baco apresentou isso ao Catual por meio de um sonho que ele teve, e ele já acordou alertando todos da ilha sobre esse sonho. Então o rei convoca uma reunião com Vasco da Gama e começa a conversar com Vasco da Gama. Vasco da Gama se defende com um discurso muito convencedor e consegue então a permissão do rei para ir embora. Mas o rei permite que eles possam ir embora, que os portugueses possam ir embora, desde que eles deixem algumas especiarias, algo da fazenda, para ficar com aquela gente. Então, quando os portugueses, junto com Vasco da Gama, estão voltando para as naus, Catual começa a embaraçar eles de novo naquela ilha e eles ficam uma noite inteira ali. Então, o Catual começa a embaraçar eles naquela ilha. Então, os portugueses resolvem dar algumas especiarias da fazenda para o Catual, já que é o que ele pede, e o Catual resolve deixar que os portugueses partam. Então os portugueses voltam para o seu caminho de volta para casa. Quando eles chegaram na Índia, esse percurso foi muito demorado, muito complicado. Então, a deusa Vênus deu uma recompensa para os portugueses. Ela falou com a deusa do amor, que deu as suas filhas ninfas, para dar prazer para os portugueses. Então, uma dessas filhas, a Tétis, explicou para Vasco da Gama o porquê deles estarem lá. No final do canto 9, os portugueses voltam para a sua terra, reencontram com a sua pátria, e então, no final, eles retratam a importância do poema e do rei Dom Sebastião. Muito obrigado por assistir. Se você quer saber um pouco mais sobre Camões, sobre Luís de Camões, quem realmente ele foi, que a gente deu uma breve resumida, procura lá no Google Luís de Camões, que vai aparecer aí toda a biografia, tudo que ele fez faculdade, tudo certinho. E também o livro ele é muito bom, porém ele é um pouco difícil de se entender atualmente, né, porque é uma linguagem mais antiga. E aí realmente dificulta um pouco mais, mas se vocês se aprofundarem bem no livro, vocês entenderem bem, pesquisar sobre, vocês vão entender porque é um livro muito bom e eu super recomendo para vocês. Então é isso, obrigado a todos.